Boa noite. Muita alegria estar aqui de novo com vocês. Esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele é voltado ao casamento. Só que eu escolhi não colocar casamento, porque eu teria algumas almas amorosas que iriam dizer: eu não sou casado, não preciso ir, não preciso ouvir, né? Sou desquitado, sou divorciado, não quero ver aquele infeliz, aquela infeliz na frente, não preciso desta palestra. Bom, a questão não é o casamento em si apenas, é a união afetiva. Por quê? Não importa a nossa situação atual, casados ou não, desquitados, muito bem casados, muito mal casados, à beira de um ataque de nervos, não importa. Nós temos a necessidade de estar o quê? Com o outro. O nosso estágio evolutivo ainda, né, requer e ainda necessita da comunhão, né, seja da comunhão sexual ou da comunhão a dois. Então, por isso que eu coloquei uniões afetivas, porque eu acho que vai auxiliar a todos nós, independente do nosso status na questão afetiva do momento. Porque sabemos que somos o quê? Espíritos imortais, reencarnantes. Se nós não casamos nesta vida, iremos casar em outra. Tá? Essa é a boa notícia da noite. E se casamos e não queremos casar, pode ser que na outra não casemos, mas em algum momento alguma coisa vai acontecer, certo? Então vamos lá. Estão prontos? É bem interessante, tem que ter muita coragem, né, gente? Vamos lá. Coragem. Então, o que nós vamos ver hoje, eu não vou aprofundar em casamento, não sou counselor de casamento, tenho a menor background nesses assuntos, a não ser experiência própria, muito pouco, é bem verdade. Mas aqui nós vamos ver à luz da doutrina espírita. O que acontece? Quais são os aspectos espirituais das nossas uniões afetivas? Quem que nós somos nessa comunhão? O que acontece aquele período onde a gente encontra aquela pessoa que hoje está com nós e nós não queremos ela, ou não queremos, olhamos e falamos: o que aconteceu com essa criatura, né? Há 20, 30 anos atrás era uma pessoa completamente diferente. Então vamos ver o que acontece nos bastidores, para que essas coisas mudem, para a nossa visão ela se torna mais ampla, muitas vezes nós nos unimos ainda mais no relacionamento, né? Então vamos ver o que os espíritos muito mais superiores do que nós têm para dizer. Nós vamos também ver algumas partes de desajustes afetivos na relação afetiva. Algumas situações em que nós sofremos alteração afetiva do decorrer dos anos, né? O que está por trás disso? Nós não vamos aprofundar muito, mas é um começo, porque não adianta nós trazermos temas como um divórcio, por exemplo, como filhos no casamento, sem a gente ter pelo menos essa base espiritual que vai nos auxiliar muito a ver, né, essa questão da união. Então, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela é bem assim direta em nos dizer que nem toda união, todos os dias vão ser de alegria. Então, ela já está nos informando que o que é normal, e tem que ser normal, que nem todo dia vai ser igual ao dia que a gente casou. Nem todo dia vai ser igual ao dia que a gente estava namorando. Certo, gente? Então, eu acho que a grande ilusão nossa, como ser humano, é aquele ainda do conto de fada, né? Que a gente vê o que? Até que a morte nos separe, o que é uma verdadeira mentira, porque se você desencarna, nós sabemos que nós não morremos. Se desencarna com a pessoa que ama de verdade, maravilha, a morte não vai separar. Se você desencarna e a pessoa não gosta de você e você ainda não gosta dela, a morte não vai separar porque vai se tornar um processo obsessivo. Então, é uma mentira, certo? Então, até que a morte nos separe, já tira de letra. Agora, a morte do quê? A morte de um casamento fracassado, a morte de uma emoção maltratada, né? Isso sim, porque aí chega no plano espiritual, não há afinidade vibratória, né? Então, aqueles espíritos seguem cada um no seu caminho, se conseguiram cumprir, né, a sua trajetória. Mas vamos ver aqui o que ela vai nos trazer, o que Emmanuel vai nos trazer no livro A Vida e Sexo e também o livro dos Espíritos. Então, começando aqui, o namoro. Aqui. Ninguém nunca namorou aqui, gente? Não precisa levantar a mão. Então tá. Agora é ficar, né? Namoro é coisa do passado. Tudo bem. Então, vamos lá. Termos atuais, né? Ficar, enfim.
Então, o que é o namoro? O namoro é uma integração de duas criaturas. Então, a gente acha que o namoro, a gente encontra aquela pessoa legal e, é mágica. Não, não é mágica. Existe uma atração magnética. Porque seria muito interessante se a gente encontrasse aquele rapaz, aquela moça, e fosse mostrado para nós, olha aqui, o seu assassino da outra vida. E, pelo amor de Deus, né? Então, não existiria como a gente se reunir de novo. Então, o namoro, segundo Emmanuel, é um mistério, é uma fase de encantamento proposital, certo? Para que nós possamos o quê? Nos unir às pessoas que nós precisamos nos unir. Certo, gente? E aquelas que nós também não precisamos. Que nós, no desespero, estamos o quê? Né? E aí nós vamos criando compromissos espirituais ao longo do tempo, muitas vezes desnecessários. Mas esse não é o tópico da noite, né? Do ficar é outra palestra. Mas aí existe o quê? Um processo de atração. Né? A não ser que você está numa cultura onde você é obrigado a casar com aquela pessoa, o namoro, normalmente, existe um processo de sintonia magnética. Né? A gente se atrai e existe o que? As realidades da reencarnação. Então, existe também um processo atrás espiritual, uma intervenção espiritual, quando estava o quê? Planejado daqueles dois espíritos se reencontrarem. Então, não é apenas a parte sexual, não é apenas a aparência, existe uma mutação energética ali para que aqueles dois indivíduos se encontrem naquela situação. Né? A gente se encontra em várias situações. Um amigo que apresentou não sei para quem, você vem para cá, encontra um marido que veio lá da Polônia, não sei da onde. Como que isso acontece? Né? Isso são mutações espirituais. Eles fazem isso acontecer para a gente poder encontrar a pessoa. Então, não percamos a esperança. Né? A gente não conseguiu, se for para acontecer, vai acontecer com a gente. Muito bem. Então, vamos lá. O que o Espiritismo nos diz sobre o casamento? Tá? Allan Kardec pergunta muito sabiamente no Livro dos Espíritos, preocupado, né, com essa história do casamento, o que aconteceria se a gente acabasse com o casamento? Seria o retorno à vida animal. Gente, isso é muito sério, né? Porque hoje em dia, muitas das uniões estão banalizadas. Eu não estou dizendo numa questão como é que fala? Antiga, de falar no papel, não é isso, de morar junto. Mas as pessoas estão banalizando, né, a família, os relacionamentos. Então, a gente precisa pensar que, graças a Deus, existe o casamento. E ele vem nos mostrar, através dos espíritos, que existem alguns tipos de casamento. Tá? O primeiro deles são os felizes, que é o que a gente não vai falar hoje. Os materiais, os provacionais e os missionários. Então, vocês, por favor, no momento atual, vamos passar um X nos felizes e nos missionários. Tá? Não por nada, é porque nós ainda não chegamos lá. Né? Então, nós vamos focar no que nós precisamos ainda aprender, que são as uniões mais a nível material e provacionais. O que são elas? Os felizes, gente, são afinidade entre os cônjuges, merecimento de progredir. Afinidade, que eu digo, é 100%. Ou aquela afinidade onde eu sei que você é diferente e eu sou assim, não tem briga, não tem discussão. Então, está muito longe ainda, né? Mas vamos supor um casamento assim, a raridade pode existir? Pode, mas para espíritos que já estão, né, um pouco além. Materiais, essa é a maioria, né? O nosso planeta é o quê? Paixões, aparência física, interesse material, seja ele qual for. Provacionais, esse também é a maioria. Compromissos de resgate do passado. A maioria de nós se enquadra nessas duas situações. E os missionários, gente, isso é mais raridade ainda. Quando o amor ele se desenvolve para auxiliar aquele companheiro, aquela companheira. Então, vamos colocar, né, o nosso pé no chão aqui, vamos analisar esses dois, porque nós estamos ainda muito longe dessas duas situações, vendo a nossa vida atual, né, as uniões, os tipos de casamento do nosso planeta, a gente precisa se considerar e focar nesses dois, mas eu quis trazer, primeiro para a gente ver que há esperança, nós ainda vamos entrar em relações assim, e muitos de nós estamos a caminho, existem uniões felizes, mas não como Joana diz, né? Como ela diz, nem todo dia é perfeito. Mas existem casamentos felizes, não existe? Existe. Mas existem problemas também, certo? Então está aí seu Álvaro Dona Clélia para nos mostrar que há a possibilidade de ter uma união feliz, mas existe uma coisinha aqui e ali. Então essa é a nossa realidade atual.
Então vamos lá, gente. Quando a gente casa, quando a gente encontra uma pessoa, né? O que acontece? Eu adoro o exemplo da mala, já falei para vocês. Porque não é a mala sem alça, não. Mas quando a gente casa, a gente traz algumas malas, né? Não é a mala física da sogra, da mãe, da tia, não. Também, né? Mas é uma mala emocional. A gente tem a mala da infância, certo? A gente tem a mala, muitas vezes, do nascimento, onde muitos de nós provavelmente fomos rejeitados, instintivamente falando. Isso tudo vai entrando o quê? Entrando no nosso psiquismo, né? Nós temos a mala do relacionamento fracassado, dos namoros que não deram certo, da rejeição, do bullying na escola, e tudo aí vai o quê? Vai se acumulando. O rapaz e a moça, porque não é só a mulher, não. Né? O rapaz também. E aí o que acontece? Quando a gente casa com a pessoa de 2019 e com o que ela traz na bagagem. E aí a gente às vezes vê, não, eu vou casar, casei com você e não com seus filhos. Desculpa, casou com os filhos também do primeiro casamento. Porque é o quê? É o que aquele espírito já construiu. Não casei com a sua mãe, é bem verdade. Mas casou com o que o psiquismo daquela mãe interferiu no quê? Na criação daquela criatura. Então, a gente vai lidar com isso durante o casamento, certo? Se não de maneira o quê? Escancarada, mas de maneira interna, né? Meio que escondida. Então, vamos lá. Não para assustar, tá, gente? Isso aqui é para ilustrar. Quando a gente encontrar um rapaz, o príncipe encantado, ele não tem só o cavalo, ele tem o cavalo e alguma bagagem, tá? E a moça não tem só aquele vestido lindo de Cinderela e a beleza, ela tem umas coisas a mais, tá? Então fica aí, para os novos que ainda vão se casar, fica aí, já fica. Esse pessoal é sortudo, né? Porque no meu tempo a gente não tinha acesso a isso. Né? A gente quebrou uma cara algumas vezes, mas agora, com a psicologia, Joana de Ângeles, tudo aí a gente, né, tem mais acesso. Então, o casamento, segundo Joana de Ângeles, é o laboratório de reajustamento emocional. Olha só, vou colocar o alto, não estou enxergando. E oficina de reparação moral. Olha que tristeza, gente. É um laboratório de reajustamento emocional. Ou seja, ela está dizendo, gente, essa malinha aqui está meio desajustada. Certo? E a oficina de reparação moral. Por favor, não levante para ir embora. Senhor, através dos... Nem eu me dei conta que eu coloquei. Através dos quais os espíritos comprometidos se unem para elevados compromissos no ministério familiar. Poderiam ficar só com isso, né? Mas não. Vamos lá. É um ensaio, olha só, gente, na educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento, que capacitam as criaturas para mais largas incursões na área do relacionamento social. Por quê? É uma educação na área do sexo, porque no passado, no reino animal, era o quê? É com qualquer um, qualquer hora. O casamento faz com que você o quê? Comece a ter a comunhão com aquela pessoa. Sei que alguns por aí, né, começam a se esbravazam ainda, mas é uma forma de começar a educar a sexualidade. Olha que beleza, né, que ela nos traz. Não é e nem poderia ser uma incursão no país da felicidade, feita de sonhos, de ilusões. Então, gente, tá aí a resposta, né? A gente, de posse dessa informação, não pode mais entrar no relacionamento achando que é as mil maravilhas, 100% do tempo. Vai ter dias maravilhosos, não estou aqui para colocar a esperança de ninguém para baixo. Mas não é para a gente sonhar com aquela relação perfeita, aquela pessoa que eu achei que ia ser assim. Né? Então, está aí a informação de Joana de Ângeles. Muito bem. Eu não vou entrar nesse tema, mas aqui é um tema para quem quiser saber sobre a alma gêmea, que é a algema, né? Sobre as metades eternas. Allan Kardec ele é tão assim direto que ele acaba com a nossa alegria. Quando ele vai dizer o seguinte, olha, a teoria das metades eternas encerra uma figura, ou seja, um símbolo, né, ridículo que criaram. Representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada numa linguagem vulgar e que não pode ser tomada ao pé da letra. Não pertence a uma ordem elevada de espíritos, ou seja, quem criou essa história de alma gêmea, né, não é um espírito puro, que sabe que isso não existe, certo?
necessariamente limitado, sendo o campo das suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos que utilizam o quê? Na vida corporal. Então, no nosso estágio evolutivo, a gente ainda vê a questão, né, da união como alma gêmea, e tudo bem, é o que a gente entende, mas que hoje nós possamos entender que a alma gêmea ela não é tão gêmea assim, certo? Ela tem algumas diferenças, ela tem alguns defeitos, ela não está ali para nos completar. Quando a gente encontra uma pessoa, a gente não pode querer que a pessoa nos complete. A gente precisa estar completo, pelo menos saído dos pedaços, que a gente está despedaçado muitas vezes, né? Para poder o quê? Entrar numa relação nova. É a ilusão da gente achar a pessoa nos completa. Não. Eu estou me completando, eu estou tentando encontrar a felicidade dentro de mim e vou ter uma pessoa para compartilhar, o que é bem diferente, né? Não é que a pessoa vai nos trazer. Então, quem tiver interesse, questão 298 e 303, sobre as metades eternas, no Livro dos Espíritos. Então, tem uma parte no capítulo do André Luiz, agora eu não tenho o capítulo, desculpa, do Nosso Lar, que o mentor fala assim para André Luiz: na fase evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, entre aspas, tá? Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Que algema é essa, gente? Não é algema só do ciúme, não é algema só da posse, do controle. Não. Muitas vezes a algema que ele está se referindo é do compromisso. Do compromisso que nós assumimos com essas criaturas, dos erros que nós cometemos e que agora, unidos, estamos o quê? Com a oportunidade de ressarci-los. É uma algema o quê? Um invisível. Uma algema no sentido de nos elevar, não de nos prender para sempre. E se torna o quê? Um peso para alguns? Uma, como é que fala? Uma prisão, não quero usar o termo, né? Mas acho que é. Então, e aí você, quando você tem posse dessa informação, você começa a pensar de um outro nível. Você começa a ver o companheiro, a companheira de uma outra forma. E nós vamos ver mais para frente o que eles vão nos dizer. Mas essa é a realidade nossa, tá? Vamos lá, gente. A vibração não pode cair, porque isso aqui vai melhorar, eu garanto a vocês, tá? Vamos lá. Quem nós somos nas uniões afetivas? Alguém dá uma dica? Quem que nós somos? Somos pessoas, claro, mas o que, que nós somos? Qual que é o nosso papel? Alguém tem uma dica? Alguém que coçou a garganta aí deve ter que falar alguma coisa. Alguém tem uma dica? Então tá, eu vou dizer o que Emmanuel diz, tá, gente? Não é o que eu digo. Ele fala assim, que são inteligências que planejaram a união antes de reencarnar. Então, alguns de nós, acreditem ou não, planejamos estar com aquela pessoa, certo? Não estou falando todos, mas é o que ele está dizendo. Criaturas que já compartilharam experiências no campo sexual em outras vidas. Já começa a apertar. E ele não está falando aqui, Emmanuel, numa linguagem do tempo atual, de nightstand. Ele está falando de compromissos kármicos na área sexual e graves. Certo, gente? Então, vamos lá. Corações cúmplices em delinquência passional. Se dispensa, né? Almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham a emoção de semelhantes encontros. Então, é pela atração, né? Como é que eu falei no início, existe aquela fase do namoro, aquela coisa toda. Pessoas que estão para ficar juntas, seja por um planejamento, ou seja até pela questão da afinidade, que muitas vezes nem é boa, não é? Acabam o quê? Tendo essa comunhão. Então, somos nós. Aí ele vai dizer o seguinte, nas ligações terrenas, encontramos grandes alegrias. No entanto, também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isto porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre, no companheiro da vinda íntima, os reflexos de nós próprios. O que a gente faz com isso, gente? Duro, né? Mas, olha só. Ele vai completar aqui, mais para baixo, que eu vou até abaixar aqui, porque para eu também não me perder. Quase sempre
Recebemos como cônjuge a quem mais prejudicamos no passado ou a quem nos conduzimos ao desequilíbrio. Então, Emmanuel não está dizendo isso para a gente ir para casa e se revoltar e falar o que eu fiz para merecer isso, ou como é que eu fui esse carrasco para ter essa pessoa dentro de casa. Não é isso. O que ele está querendo dizer aqui é para a gente começar a ver o companheiro, a companheira de uma outra forma. Certo, gente? Porque se está difícil ali o negócio, a gente tem que ter aquele pensamento. Pode ser alguém que eu comprometi. E não significa que eu vou ser o saco de batata da pessoa, não é isso. Mas quando a gente tem essa segunda opção, a gente começa a ver o companheiro diferente. O companheiro, às vezes, doente, né? É uma outra perspectiva que nos ajuda a enfrentar as relações, por mais difíceis que elas sejam. Aí eles continuam. Há quem fuja a responsabilidade do casamento para evitar problemas ou sofrimentos relacionados a compromissos anteriormente assumidos no plano espiritual. E estará assim adiando o seu resgate. Gente, olha, Emmanuel não está dizendo aqui, nós somos contra qualquer separação, a divórcio, não é nada disso. Chega um momento em que a relação se torna a nível de insuportável, a nível de risco, de vida até, e é claro, não há como viver junto. O que ele está querendo dizer aqui são aquelas uniões em que no primeiro e segundo desafio a gente quer o quê? Correr. Né? Engravidou aqui e ali, eu quero correr disso. A mulher engordou um pouco mais, eu quero correr disso. O homem também, né? Porque não é só a mulher que engorda, por favor. Eu vou pegar um pouco mais para baixo. Uma esterilidade, uma impotência, a gente quer o quê? Correr disso. Ao invés de tentar ver por essa perspectiva. Então, é isso que ele está dizendo. Não é que ele está falando, não, até que a morte nos separe, tem que ficar junto para sempre, ponto. O Espírito condena, o Espiritismo condena. Não é isso. É da gente começar o quê? Analisar que muitas das nossas relações existem compromissos previamente assumidos. E que vai ter... Nós temos o livre-arbítrio de desistir. Todos nós temos. Mas ele está dizendo aqui que há um momento do reencontro. E aí você diz, não, mas eu não quero saber porque se aquela pessoa também morrer, acabou. Não, a gente vai acabar, sabe o quê? Encontrando uma pessoa, seja nessa vida ou em outra, com as mesmas características. Por quê? Porque são coisas no companheiro que precisam ser trabalhadas em nós. Então, se eu tenho aquela situação XYZ e eu quero sumir daquele relacionamento na primeira oportunidade, a gente precisa ficar atento, porque sem nenhuma tentativa de reconstrução, né, ou de uma oportunidade de perdão, e às vezes não dá, gente. Às vezes não dá para reconciliar. Mas tem muitos casamentos que se dissolvem na primeira tentativa, ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, vamos pensar nisso. E ele diz que esse negócio da alma gêmea é que a gente quer encontrar uma pessoa porque a gente quer ser feliz, 100% do tempo. E a gente quer uma pessoa que faz a gente feliz, se a gente está para baixo, ou se a gente quer ser melhor. E isso não é o correto. Né? Então, é só para a gente lembrar, ele não está dizendo isso para nós, assim, para a gente ficar, e agora? Né? O que eu fiz aqui? Então, quando a gente pega a questão do namoro, o que acontece nessa parte? Nós temos o quê? A atração, né? A atração física, muitas vezes. E aí tem pessoas que nem são tão bonitas, mas tem algo ali, o que acontece, que atrai. Né? Às vezes nem é só beleza. E a partir disso, a gente acha que é o quê? Que é só libido, né? Que foi só o sexo que atraiu. Não. Se aquele indivíduo, aquela pessoa fizeram aquele compromisso no plano espiritual, os espíritos auxiliam o quê? Nessa união. E muitas vezes, gente, nós aqui, ainda mais a gente, de posse desse tipo de informação, quanto que pode ajudar no nosso casamento, nas nossas uniões afetivas. Porque isso é uma libertação, não é para a gente se condenar. Ou para a gente viver, fica assim mesmo, vou viver nesse casamento condenado. Não, é para a gente raciocinar e tentar, se possível, o quê? Ressarcir, reparar. E se não der, gente, cada um viver em paz, mas que não seja o quê? Nas garras do ódio, né? Porque isso a gente já está vindo há muitos e muitos tempos. Então, tá aí a explicação de Emmanuel, quem nós somos. Vocês precisam que eu repita ou não? Então, tá bom, né? A gente já gravou. Aqui, a gente tem o seguinte. Allan Kardec fala que há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma.
Vocês acham que na Terra a maioria é do quê? Do corpo, primeiramente, né? As questões materiais, a gente... Mas a afeição da alma, quando ela é pura e simpática, ela é duradoura. E a do corpo é perecível. Então, a gente vê, às vezes, esses casais que a pessoa está nas últimas, né? Ou a pessoa fica com uma debilidade física e o indivíduo está lá, no pé da cama, sabe? Ali, você vê que existe uma essência. Então, aquilo ali está muito além de uma relação física. Mas existem muitos que, quando a ilusão acaba da aparência, do dinheiro, seja do que for, começa o quê? O ódio. Isso são palavras de Allan Kardec. Não são minhas. Ele coloca assim, a simpática, né, a afeição da alma é duradoura. A do corpo é perecível. E é por isso que os que julgam amar com amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. São palavras dele. Por que isso? Porque a gente foi por aquele primeiro impulso, por aquela primeira situação, né? Então, é muito bonito de ver esses casais, a gente vê muito na internet, né? Pessoas já bem de idade e o casal ali na beira da cama, na beira do leito de morte. Tem até uma história de um senhorzinho que ia visitar uma senhora no asilo com Alzheimer e as pessoas falavam, por que você vai? Ela nem sabe quem você é mais. Eu falo, mas eu sei quem ela é. Como que não sabe? O espírito dessa senhora sabe que ele está indo. Porque a união espiritual está ali, duradoura, né, gente? Então, vamos pensar. Tem uma frase de Richard Simonetti que ele fala assim, que a beleza, que já está desencarnado e deve estar muito bem, que nos ajudou muito no espiritismo, mas ele dizia assim, que a beleza é a nossa carta de apresentação. Então, quando a gente vai num... Ainda bem, né, gente? Quem que ia... Você já imaginou se a gente conseguisse ver o perispírito da pessoa que nós nos encontramos? A gente vai numa boate, vamos para os mais jovens, vai na danceteria, aí você quer encontrar alguém. Se a gente fosse ver o perispírito daquela pessoa, a gente saia correndo de alguns. Então, graças a Deus, tem o quê? A aparência física, que é uma carta de apresentação. Quando eu vou num trabalho que eu vou mostrar o meu resumê, eu coloco o melhor de mim, certo? Eu não vou lá falar que eu emburro, que eu grito em casa, que eu faço isso, que eu faço aquilo. É a mesma coisa no namoro, casamento, gente. Vocês imaginam se os mentores falaram, ó, tá aqui, ó, esse aqui é aquele que abusou do seu filho na outra encarnação e ele agora quer casar com você para te mostrar que ele agora é diferente. Você topa? Maria, provavelmente. Mas a gente ainda não, certo? Então, por isso que não mostra, gente. Graças a Deus, né? Aquele companheiro que nós pervertemos na área sexual e reencarna conosco, ou aquela companheira com problemas graves de infertilidade, de esterilidade. Eu não estou aqui generalizando, mas eu estou aqui simplesmente dizendo. Ou nós tivemos uma vida um pouco mais promíscua e reencarnamos o quê? Com uma questão grave de impotência no casamento. Isso são expiações dolorosas? São. Mas para a gente, com esse tipo de informação, começar a raciocinar e ver o que será que a vida está querendo me ensinar com isso? O que será que está por trás disso? Né? Para a gente poder se consolar também. Allan Kardec faz uma pergunta excelente, gente, no Livro dos Espíritos. Olha como ele está preocupado com a gente, né? Porque o casamento dele não tinha problema, vocês concordam? O casamento dele era de missionário. Tanto é que a esposa dele que revisava todas as obras, e acredito que ela era bem severa, porque ela revisava a fio, né? Mas eles eram um casal feliz. Então, vamos ver. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar para antipatia e até mesmo ódio? Allan Kardec salvou a pátria aqui para nós. Por quê, gente? Ei, eu casei, tá tudo lindo. Quem que namora um monstro? Não, a gente namora porque gosta. Casa porque gosta, certo? Aí, tá tudo lindo, de repente... Um para de gostar, ou é indiferente na relação. Olha Kardec, né? Ou repulsa. Como que essa afeição pode mudar, vir antipatia até ódio, gente? O que aconteceu aí? Aquele rapaz lindo, aquela moça linda de 1900 e bolinha, que era o sonho da minha vida, o que aconteceu 10, 15, 20 anos depois? Vamos ver o que eles dizem. Os espíritos nos respondem assim.
Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Vamos ver a punição num outro sentido, não a punição de Deus nos pune, mas de algo que nós estamos precisando o quê? Passar, certo? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Está aí a primeira desilusão, gente. E é por isso que isso acontece. Se eu tinha na minha cabeça, né, um casamento de castelo de areia, a primeira chuva provavelmente que ele desabe, né? Então, com o passar dos anos, a relação pode se desgastar, vem os filhos, vem um monte de coisa, né? Vem as finanças e por aí vai. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrade e em quem supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela que pode apreciá-la. Gente, essa é... Eu posso estar melhor apaixonado que for, eu posso fazer o meu castelo encantado daquele príncipe, daquela princesa. É vivendo com a pessoa que a gente vai saber quem ela é. E às vezes nem sabe tanto, não é? Então, às vezes vivendo, por exemplo, se a gente namora uma pessoa que tem um transtorno, por exemplo, bipolar, uma doença psicológica grave, no namoro a gente não consegue muito bem saber. Porque a pessoa vai estar muito bem na hora do namoro. Quando a gente vai casar, é que a gente vai ver que existia um psicopata, que existia uma mulher materialista, em que nós, no namoro, falávamos o quê? Não, ela é só vaidosa, ela adora um presentinho aqui e ali, e quando a gente casa, a mulher quer tudo. E se você não dá, você não presta. Você é um ninguém. É uma pessoa extremamente materialista, egoísta, ingrata. E a gente não vê isso no namoro. Ah, ele bebe um pouquinho de sexta-feira porque ele quer ficar alegrinho. Tá. Quando a gente namora é lindo. Ele bebe e fica alegrinho. Aí, quando a gente casa, ele bebe e fica alegrinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta ele te bate, ou me bate. E aí a gente começa o quê? A perceber que não era só um drink, que ele não estava só alegrinho. Então, são coisas que eu não estou falando para condenar, não estou falando para a gente não casar com as pessoas que bebem, não é isso, gente. Mas para a gente ter isso em mente, que é só, Allan Kardec falando, só na convivência que a gente vai conseguir saber quem é. Né? E ter uma ideia, pelo menos, né? Porque às vezes nem isso. Não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, gente, a ilusão, já falei uma vez no outro assistência que a gente tem, a ilusão é a visita da verdade. Essa frase é taxativa. É a visita da verdade. Então, não é que a gente, ele mudou, ele era assim, não, a pessoa é assim, a gente não percebeu de início. Por quê? Graças a Deus, porque a gente precisava do quê? De ter aquele encantamento. Se a gente tivesse percebido no início, ninguém ia casar. Ou então você vai casar com uma pessoa que chega para você, o negócio é o seguinte, eu estou super afim de você, mas eu bebo todo dia, eu tenho algumas agitações que eu tenho vontade de pegar uma faca e fazer isso. Ninguém vai querer casar com uma pessoa assim, mas eu sou um homem de bom coração, é só um defeitinho. Não, né, gente? Então, ou até coisa, não, olha, eu sou uma pessoa muito dócil, mas quando eu me irrito, eu grito muito, eu bato na mesa, eu fecho porta. Ah, não, eu vou aguentar. Não, gente. Então, isso só vai aparecer depois. E aí são coisas para a gente começar a lidar, né, com a resistência e com o crescimento da afeição. Então, aí começa, né? Que bom que é um homem que está falando. Geralmente essas fotos é ao contrário, né? Eu finalmente achei de um homem falando. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém, no ajuste sexual, isso é uma frase de Emmanuel, deixa eu só ver que se eu tenho aqui no livro certo aqui que eu peguei para vocês. É uma frase assim impressionante, gente. No livro Vida e Sexo também, ele fala assim: toda vez que nós amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nessa pessoa defeitos que antes não víamos, estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão, assistência,
tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união supostamente infeliz deixa de ser um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado, longe de abraçar a separação, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu e necessita, de acordo com as leis de causa e efeito. Então, isso para nós é muito difícil se nós estamos passando por uma dificuldade, né? Mas chega a ser um consolo, porque é eles nos dizendo, olha, peraí, ao invés de a gente ver só essa situação do jeito que está, será que a gente pode começar a analisar que esse companheiro não é sedento de uma tolerância, de uma paciência, de uma responsabilidade que talvez nós faltamos anteriormente? E aí a gente começa a, talvez por dentro, não estou dizendo que talvez não há como reatar, não há como ter o amor novamente, mas pelo menos, gente, a compreensão, né? Pelo menos uma separação que é pacífica, se for da situação. 940, Allan Kardec novamente pergunta: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quando envenena toda a existência? Olha só, gente, ele é preocupado. Então, a gente está com uma pessoa cheia de planos, cheia de alegrias, aquele relacionamento começa a deteriorar. Não é um sofrimento para a gente? Né? E né? Aí eles vão dizer o seguinte: muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a causa principal. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais vós que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais satisfação do orgulho e da ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Sofreis, então, apenas a consequência dos vossos prejuízos. Para muitos, isso talvez não soe como uma consolação. Para muitos, sim. Porque, gente, quem é que gosta de viver num relacionamento difícil? Quem é que gosta de sofrer aquela situação no casamento, aquela relação que você tinha todos os planos e, de repente, vai por água abaixo, às vezes depois de anos, né? Então, está aqui, vamos lá na pergunta 939, 940. Toda vez que aquela relação apertar, saculejar, que a gente quiser explodir, vamos olhar essas mensagens, porque isso vai nos dar força. E aí você pode estar se perguntando, você está falando isso que o seu casamento é bom. Não existe casamento bom, gente. Nós acabamos de ver aqui, né? Porque a gente ouve às vezes, né? Não existe casamento bom, perfeito. Existem o quê? Dias felizes, dias desafiadores, pessoas diferentes, pessoas imperfeitas. Isso existe numa união relativamente feliz. Estou certo? Então, quem é mais experiente que pode nos dizer. Então, gente, não é questão de ser feliz ou não ser feliz. É de buscar consolo nisso daqui, não para tentar reconstruir uma relação, muitas vezes, que não dá, mas se fortalecer diante dela, né? Diante dos desafios que a gente está passando. Vamos ver a parte boa. Começa a melhorar agora, tá, gente? Falei para vocês que ia começar. Bom, qual que é a realidade das uniões afetivas? A maioria delas, né, que provavelmente nenhuma nossa, mas foi assim, né? Casar com você foi um erro. Eu também me arrependo, não sei o que eu vi em você, e por aí vai. Aí começa no celular, né, e fica aqui, aquela coisa básica que alguns de nós já conhecem. O que acontece aqui, gente? Começa o quê? O final do conto de fadas. Lembra aquele encantamento que Emmanuel falou do início? Que você entra lá no namoro, vê aquela pessoa, tá tudo maravilhoso. Nessa parte aqui do relacionamento, começa da princesa virar o quê? Abóbora, né? Não é isso que acontece? A princesa que vira, né, à meia-noite. E o príncipe vira sapo, é isso, né? Então, aí começa... A gente precisa ver aqui... É a carruagem, nossa senhora. Agora ficou pior do que qualquer coisa. Então, tá. Então, nesse período, a gente tem o quê? Algumas modificações. O que faz alterar a relação? Alguma modificação material, física, financeira. O que mais? Alguém tem uma dica? Emocionais. Uma impotência, uma esterilidade. Você casa, você quer ter filhos. Aí você descobre que a pessoa não quer. Você não sabia antes de casar?
A pessoa te falou muitas vezes, eu não quero ter filhos. Não, mas quando eu casar, eu mudo ele. De quem que tem participação nisso aí? Né? Vamos por aí. Velhice, a parte sexual, os filhos. Quando você tem filho, não é mais o casal. O casamento vira outra coisa. Certo? Vira outra coisa. E várias outras situações. O egoísmo, aonde eu preciso de ter a necessidade sexual porque eu quero, se essa pessoa não me der, eu vou procurar outro. Ou outra, né? Natureza íntima, algumas mudanças, insegurança, fuga, né? Ciúme, deixa eu voltar, não vai sumir não, você fica aqui. Ciúme, que mais? De ordem psicológica, educacional, religiosa, a pessoa descobre que quer ser espírita e vem no centro escondido, nunca falou para o marido ou para a esposa. É complicado, né? Porque religião, esse negócio de família, é bom acertar quando a gente está começando a relação, né? Porque aí já fica mais ou menos, cada um começa a se respeitar e por aí vai. Então, algumas coisas que eu trouxe, a afeição material que acaba, né? Se não tem a espiritual, problema financeiro, aí, gente, vem uma coisa grave. A infidelidade conjugal. E até mudou aqui, né? Eu estou rolando aqui a tela. A infidelidade conjugal, ela pode acontecer. E muitas vezes ela está ligada a processos obsessivos também. E eles são muito sutis, né? A gente começa a ver o quê? A perder um pouco do interesse. A gente começa do dia para a noite a ver aquela pessoa apontar aquilo ali, que, né, de repente começa a ficar tudo sem graça, sem uma razão aparente, a gente começa a ter sonhos. A gente começa, eu adoro dar esse exemplo, a gente começa a ir lá no Facebook, aí tem lá os vermelhinhos, né? Na mensagem ali. Aí tá lá aquela escola de 1980, o fulano da Silva, John Travolta, fala, fulana, te encontrei no Facebook, como você tá maravilhosa, você não mudou há 25 anos, mentira, mudou muito. Mas ali tem o quê? Alguma coisa, e a gente não percebe. E aí começa o quê? A ver navios, e o que já estava já entediado, começa a tomar outro rumo, né, gente? Então, isso são tudo alterações. Eles falam aqui, né, nessa parte, que os obsessores na infidelidade conjugal, não estou falando que são todos os casos, mas tem muita participação espiritual. Atraem para o obsediado pessoas, olha só, gente, com necessidades afetivas e desejos sensuais. Porque sabem que aquela pessoa está o quê? Carente daquilo, ou está buscando aquilo, ou só quer aquilo, seja o dinheiro, seja o que for. Passada a fase de alegria, o que eles fazem? Eles mudam a tática. Eles fazem com que aquela pessoa se desinteresse e a pessoa que traiu se sinta culpada. Certo? O que te garante, essa é uma pergunta boa, que sem condenação nenhuma, absolutamente nenhuma, mas o que garante, quando a gente sai fora do casamento, ou quando a gente tem algum relacionamento extraconjugal, a gente encontra uma pessoa, XYZ. O que te garante que se nós abandonarmos a nossa família para ficar com aquela pessoa não vai nos trair? Existe uma lógica nisso, gente? O que garante? O que nós somos melhores? Não, gente, a probabilidade é muito grande de acontecer com a gente. Então, é a questão do raciocínio, né? Então, existe uma investida de entidades espirituais também nesses processos. E é muito sutil. Porque eles sabem aonde está o quê? A nossa carência. E a gente vai ver mais para frente como é que a gente começa a ver onde que estão essas pendências dentro do lar, né? E no processo obsessivo, tanto a vítima da obsessão quanto o cônjuge, na maioria das vezes, nada percebe. Mas eles deixam isso aqui muito claro, gente. Os obsessores não criam o mal da vítima, apenas enfatizam. Então, se eu estou na internet buscando pornografia, os obsessores não estão lá. Eu vou pegar a sua mão, vou te levar para o computador e você vai fazer isso. É porque eles encontraram em nós algumas arestas, algumas camadas, algumas portas que eles podem o quê? Enfatizar aquele desejo. Certo, gente? Isso deu o exemplo do sexo, que é a que mais leva, né, para esse tipo de coisa. Mas pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Pode ser vaidade, pode ser o que for, né? Beleza, enfim. Intensificam, estimulam de forma intensa e persistente, procurando o quê? Aumentar aquele desejo de buscar alguém, de sair de casa, de maltratar a esposa, de deixar o rapaz totalmente desmotivado, enfim.
Então, são processos que a gente não pode também pôr a culpa só nos espíritos. Mas eu trouxe isso aqui para a gente começar a analisar que numa infidelidade conjugal, muitas vezes não estamos sozinhos. Assim como numa questão de um vício. Vamos num bar encher a cara, não estamos sozinhos. Fumando, não estamos sozinhos. Usando drogas, não estamos sozinhos. Certo, gente? Então, porque os espíritos superiores não podem endossar, né, essas nossas decisões, essas nossas escolhas. Muito bem. Como deve proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? Então tá, eu vi tudo isso, que tristeza, e agora o que eu faço, né? Vamos para casa feliz. O que a gente tem que fazer, gente? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, é uma prova difícil, mas é o quê? Redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. E se o seu marido não quer fazer o evangelho no lar, não quer orar, faça você. Para quem já leu a série do André Luiz, agora não me lembro o livro, mas tinha uma questão de infidelidade conjugal, aonde a esposa, que para nós parecia que era coitada, não era. Ela estava em casa fazendo evangelho no lar com as crianças, e André Luiz chega com o mentor na porta e fala que essa multidão de espírito das sombras aqui, né? Eles não estavam conseguindo entrar, mas o rapaz, né, o homem na questão, estava tendo affair, né, relacionamentos extraconjugais. Mas a esposa, ela tinha uma fortaleza espiritual tão grande, fazia o evangelho, sabia intimamente que estava tendo alguma coisa, mas ninguém entrava na casa. A ponto de, no leito, a parte do marido estava toda escura, toda nebulosa, de energias densas, né, da situação que ele se colocou, e da esposa completamente iluminada. Então, gente, há recurso para a gente fazer. Não estou falando só da infidelidade, isso foi um exemplo. Mas não está tendo diálogo em casa. Um abre a boca, está gritando. Esses dias mesmo, eu falei, meu marido, eu olhei para ele e falei, o que foi? Eu falei, peraí. Só olhei, então não pode nem olhar. Né? Então a gente precisa o quê? Naquele dia que você não está conseguindo olhar, você vai fazer o quê? Ah, você está olhando? Não, você vai para o seu quarto e você faz a sua prece. Porque a probabilidade de você não estar falando com o seu marido e com a sua esposa sozinho é muito grande. Certo, gente? Porque é uma pessoa que te ama, que te estima, que dorme na mesma cama com você. E, de repente, você fala, fulano, está assistindo televisão, você olha, o que foi? Às vezes, uma pessoa não está sozinha, né? Então, vamos ter um pouco de tolerância aí. Aí eu colocando meus desabafos, né? No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tornando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Claro, gente, que nós não estamos nesse nível ainda. Seria uma ilusão eu querer ir para casa e tentar pensar, nossa, Jesus passou por tudo isso, eu estou passando, heroísmo doméstico. Claro que isso não é possível, de uma vez só, e rápido. Mas é coisa para a gente começar a pensar, o que a gente consegue fazer daqui já? Uma prece, né, gente? Um evangelho no lar, um diálogo, buscar ajuda, né? Que a gente vai ver. Um bom dia, pelo menos. Mesmo que fala, quê? Tá olhando por quê? Gente, foi exatamente assim. Eu olhei, eu nem abri a minha boca. Se tivesse abrido a minha boca... O que foi? Ixi, então, peraí. Não foi nada. Eu vou ali e já volto. Vou no banheiro, já volto. Passa um estalo de dedo. Por quê? Mas você precisa ter o quê? A percepção disso aqui. Se você ficar lá vendo aquilo ali, gente, já era para ter dado uma briga já. Desnecessária. Ah, você é um grosseiro. Não, você é grosseiro, tá olhando para mim. Começa uma coisa que não tem nada a ver. Então, você já sabe agora. Eu para casa, respondeu o malcriado, você já vai para o quarto e já faz a sua prece, tá? Amar alguém não envolve apenas amar a luz nessa pessoa, mas também a escuridão. Gente, lembra da mala? Quando a gente casa, a gente traz aquela luminária que não está muito acesa, certo? E aí vira o quê? Uma família, aquilo ali. Não uma transferência, né? Mas aquilo ali
Não é nosso, mas vai o quê? Conviver conosco. Então, fica aí, né? Sabendo que aquela pessoa, eu sei que ele tem um vício, eu sei que é isso e aquilo, eu preciso reconhecer aquilo, certo? E entender, e quero continuar na relação, quero lidar com a pessoa, tudo bem. Mas não fantasiar, porque o que machuca é a fantasia, é a ilusão, não é? Vamos ver. O que a gente pode fazer, então, gente, para a gente ir para casa feliz, pelo amor de Deus, para a gente não perder a esperança? Responsabilidade mútua individual. Não é só um que faz a relação. São dois. Certo? Que contribuição que eu estou dando naquele relacionamento? Estou falando só a questão sexual, gente, financeira? Não. De atenção, né? De educação, de um bom dia, seja o que for. Eu só espero para mim, porque é dia dos namorados e não me deu nada. Eu, por um acaso, pelo menos peguei um cartão. Eu já fiz isso 50 anos. Faz 51, então. É uma boa ideia, né? Pode ser que seja uma boa ideia. Então, e daí, gente? É sempre esperar o outro fazer, eu não faço nada, né? Então, vamos aí. Responsabilidade individual e mútua. Filho não é responsabilidade de um só. Cozinha, lavar, passar, cozinhar não é de um só. Nos dias de hoje, gente, isso acabou. Graças a Deus está até mudando. É o homem que está fazendo tudo. Graças a Deus. Mas Joana de Ângeles fala, para que a harmonia reine no lar, é preciso que a mulher entre com a mulher, com aquela força feminina, e o homem com a força masculina. Não dá para ficar lá a ver navios. Não, tem que ter o papel de homem e mulher dentro de casa. Cada um de nós tem potências diferentes. Aqui precisa ser usado. Aí você fala pro rapaz, vamos jantar onde? Não sei, você que sabe. Tudo bem. Vamos jantar lá, não sei, você que sabe. Cansa, gente. Cansa. Aí você fala, não, é que ela gosta de mandar. Não. Tenta um dia falar, eu acho que eu quero ir aqui. Às vezes é isso, perde o interesse que a pessoa não tem ação. Né? Então, desculpa me alterar, tá? Mas é por aí. Vocês entenderam aqui o recado. Respeito e cooperação, né? Que eu falei, não é só a louça que um que faz, não é só um que leva na escola, não é só um que paga a conta, e por aí vai. E o respeito, né, gente? Diálogo, amizade. O sexo, muitas vezes, não acontece, ou por questões físicas, seja o que for, o diálogo e a amizade precisa persistir. Sem diálogo, gente, um casamento não sobrevive. As exceções são o quê? Você casa com uma pessoa que é muito calada. Como é que você vai fazer? Você vai querer conversar falando, nunca farei nada? Você sabe que eu sou assim há 20 anos? Mas você precisa o quê? Você conhece aquele indivíduo, sabe como, né, manejar. Às vezes a pessoa não fala, mas você conhece a emoção. A pessoa fala pela atitude, né? É bem diferente. Aprender a ceder, gente. Saber ceder. Acho que é a parte mais difícil do relacionamento. Não é só o que eu quero, é o que o outro quer também. É muito difícil. Não é, só eu que acho difícil. Difícil, né? Muito difícil. Quando você tem um companheiro, uma companheira que é mais assim, personalidade B, né? Que não, você que sabe é maravilhoso. Só que você que sabe cansa também. Certo, gente? Entender a lidar com as diferenças, saber que o outro é diferente de nós, né? Saber respeitar. Tem coisa que eu detesto nele, mas e aí? Tem coisas em você que ele também não gosta. Garanto isso, né? Reconhecer as limitações sem condenar, sem gracejo, sem piada de mau gosto, quando está com os amigos, num churrasco. Ela é uma desmanelada mesmo. Nem pintei o cabelo. A comida dela não presta. Esse tipo de comentário acaba com a relação, gente. Ele é um barrigudo, não sei o quê. Enfim, eu não preciso dizer aqui os exemplos, né? Ele é um grosseiro, ele é um mal-humorado. Qualquer coisa desse tipo, parece que é uma brincadeira. Mas aquilo ali vai criando, né, uma mágoa. E enfrentar o problema, gente. Homens, precisamos conversar a relação. E se você não quer conversar, dá um grito e já vai mostrar, pelo menos, que você está nervoso. A gente já vai saber, né? Ficar calado no sofá, ali, é complicado. Porque a gente não sabe. E a gente vai continuar perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Até a hora que você gritar, né? Então, dá uma dica. Não quer conversar? Faz uma cara meio fechada. Quem sabe a gente tem alguma, né? Ficar lá que nem um urso hibernado complica muito para nós mulheres, né? Vocês entenderam, os homens entenderam. Primeira vez que eu vejo os homens rir nessa coisa, graças a Deus. Buscar auxílio, gente, médico, psicológico. Eu vou me permitir, para a gente finalizar, dar um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, que eu conheci.
com um problema grave no casamento, de viciação sexual. O marido, você olha, é uma pessoa completamente sem atrativa, uma pessoa boa, vai na igreja, uma pessoa decente, mas com o problema do vício sexual. Eu acho que o vício sexual é o mais perigoso nas famílias, porque afeta a família por completo, afeta a esposa numa questão inigualável de autoestima, de corrupção, de tudo, né? de valor. E ela disse para mim, logo quando aconteceu, eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque ela tem 4 filhos, o que ela vai fazer? Mas eu vou ter algumas opções. Ou eu relembro e começo a ver o que foi construído até agora, que eu posso aproveitar, e o vejo como um doente, ou eu largo tudo de vez. E ela optou por o ver como doente e dar a chance dele se recuperar. Mas isso aconteceu como, gente? Indo numa terapia intensa e dolorosa de casal. Eu estou falando de um caso extremo. Mas existe recurso, o casamento não está bom, vamos buscar ajuda, sem preconceito. Geralmente vem da mulher, né? A mulher que quer o counseling, quer ajuda, o homem não quer. Vamos buscar ajuda. Você está infeliz no casamento, homens, vai buscar um psicólogo. Busca uma pessoa que você confia. É preciso pôr para fora essas questões, vai ajudar demais, né? Está com uma depressão, está com um problema grave, um transtorno, procura um médico, procura um psiquiatra. O casamento pode enlouquecer também, tá? E pode deixar a gente nervoso. Por isso que está aqui. Então, vamos buscar auxílio, gente, uma terapia, né? Em qualquer nível que for. Não vamos ter esse preconceito, homens, né? E mulheres. Amar eu gosto mais de dizer que amar é quando você come 1 quilo de sal junto, né? Vocês já comeram 1 quilo de sal? Uma colher já é cruel, né? Mas quando você come 1 quilo de sal junto, você realmente sabe que ali é duradouro, né? Saber passar por caminhos esburacados. Então, gente, não é fingir que não existe o problema ali, que não existe o desafio, que não existe o obstáculo. É saber passar por eles. Porque o amor, a união feliz, ela tem os buraquinhos, não tem? Tem. Mas é saber passar por eles, né? Eu achei isso fascinante no livro, na Revista Espírita, de 1858. Eu nunca vi uma mensagem de Allan Kardec, não dele, né, mas uma dissertação que ele colocou, um artigo, que fala sobre a mulher. Chama O Papel da Mulher. Olha a parte que eu retirei para nós aqui. Está lá, 1858, em dezembro. Uni-vos não apenas pelo amor, mas para o bem que pode fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações realizadas por 2 corações que se amam sejam os elos dessa corrente de ouro e diamantes que chamamos de casamento. Então, quando tais elos foram bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e continuareis a reunir ainda novos elos, que se juntarão aos anteriores. Mas não se trata, como na terra, de elos de metal pesado. No céu, eles serão fogo e luz. É Allan Kardec nos dizendo que hoje o nosso estágio é o quê? É uma união a 2, para que a gente possa se unir a uma família e que da família a gente possa o quê? Entrar num estágio de amor universal, que realmente está bem longe de nós. Mas já começamos, se começarmos entre nós 2 apenas, já é um grande começo, né? Para a gente poder chegar no fogo e na luz, que ele se refere, que provavelmente ele já deve estar. Muito obrigada a todos.